Meus amigos, mais um tópico aqui dos conhecimentos pedagógicos. Você que vai fazer o concurso, você que está se preparando para fazer o concurso com foco, com determinação, e nós, na certeza aqui da sua aprovação, sempre acreditamos em você, porque você está no melhor site de aulas online do Brasil, ok? Então aqui, hoje nós vamos falar sobre processo didático-pedagógico de ensinar e aprender. Como são esses processos didáticos que nós temos hoje, contemporaneamente, de ensinar e aprender? Será que são os mesmos de antigamente? Será que o processo didático-pedagógico é o mesmo que acontecia nos tempos anteriores, lá na década de 70 do século passado, na década de 40, na década de 30? Como que eram os processos? Tá? Então nós temos que aqui fazer um breve relato sobre como se deu a história da educação. Então, na Idade Média, nós tínhamos um sistema baseado no teocentrismo. Depois da Idade Média, nós temos os burgueses incentivando a Revolução Francesa, a Revolução Industrial chegando, uma nova metodologia na cultura do mundo, pessoas saindo do campo, indo para a cidade, as cidades todas se aumentando de tamanho, cidades que eram pequenas passaram a ser grandes, e aí todo o sistema educacional voltado para a formação, na Idade Moderna, de um homem útil na sociedade. Então a sociedade moderna, constituída das fábricas, das pessoas que tinham dinheiro, da burguesia endinheirada, da burguesia que queria ganhar mais dinheiro, precisava então de pessoas que fossem trabalhar nestas cidades. Pessoas que fossem qualificadas para trabalhar, pessoas que tivessem uma índole, uma perspectiva de vida adequada para viver em sociedade. Quem foi o responsável, quem era o responsável nesta perspectiva em formar esse cidadão? A escola. Então a escola, ela é um elemento dentro da cadeia produtiva ou dentro de um estado funcional, dentro de uma organização social funcional. E eu estou dizendo aí, quando eu falo funcional, eu me remeto a um autor chamado Émile Durkheim. Então o Durkheim, que é um positivista funcionalista, que organizou a sociedade que nós temos hoje. A maioria das sociedades mundiais, do jeito que ela é organizada dessa forma. Então, tudo funciona, segundo Durkheim, para que o todo funcione. Então, as pessoas individualmente, junto das suas organizações e todas as instâncias sociais, são mecanismos, engrenagens, como diz Durkheim, que funcionam para que o todo funcione. E a escola representa um momento dentro dessa organização funcionalista. Não estou dizendo que eu concorde, nem quero que você concorde. Eu quero que você veja que é assim, infelizmente ou felizmente, não sei qual a sua concepção sociológica de educação ou da sociedade, enfim. Tá? Então, acontece que essa sociedade funcionalista tem uma escola que é uma engrenagem dentro desse processo social e que cumpre a função de preparar o indivíduo para agir socialmente. Então, em determinados momentos históricos, da história da educação e da história do homem, nós temos uma sociedade que funciona de determinada forma. Então, ela diz para a escola: escola, eu tenho este modelo social e eu quero este modelo de pessoa, para que ele se encaixe adequadamente nesta sociedade que nós temos, para que ele seja mais uma peça encaixada de forma ideal, para que ele não fique à margem da sociedade, para que ele não seja um marginal. Correto? E aí eu vou educar esta pessoa neste sentido. Por isso que no decorrer do planejamento, da história da educação, que planejamento? Da história da educação, nós vamos ter tipos de educação diferentes. Nós vamos ter processos pedagógicos e didáticos de ensinar e aprender diferentes. Por exemplo, no início lá da educação contemporânea, nós tínhamos um professor que era um professor que sabia do conteúdo. Tá? Então ele é representado por uma boca enorme. É o professor que fala o conteúdo, que transmite o conteúdo, que dá aulas expositivas no quadro, mostrando como é o conteúdo. E o aluno representado por uma orelha gigante, uma orelha grande,
que é o aluno passivo, que recebe este conteúdo de forma passiva. Uma evolução depois diz respeito à escola nova, em que não é mais o professor o protagonista. Agora, neste momento histórico, é o aluno o protagonista. Por quê? Porque necessariamente a escola precisava formar um cidadão diferente em função da sociedade que tinha se organizado de maneira diferente. Evoluiu a sociedade. Precisava de um aluno que pensasse, que falasse. Tá? Então a concepção de educação naquele momento era essa. A escola também, ela vai passar por um momento de transformação, principalmente no Brasil, a partir de 64. Veja, em 64 qual é o momento histórico? Os militares entrando no poder e transformando a sociedade numa sociedade diferente do modo que eles pensavam, que poderia ser, claro, com outros interesses. Não vamos entrar no mérito histórico aqui, porque não dá tempo. Tá? Então, os militares entram no poder e precisam de um aluno adaptado às condições sociais e históricas daquele momento. Então, naquele momento, eu precisava de um aluno, quer dizer, a sociedade precisava de um aluno em função da ideologia que os militares incorporaram à sociedade, que era um cara que trabalhasse, que fosse formado para trabalhar, mas que não necessariamente pensasse muito. Tinha que pensar pouco. Como é que eu faço isso? Então, eu monto uma nova LDB. Em 1971 foi colocada uma LDB pensada, instituída, uma LDB que foi chamada 5692 de 1971, que foi chamada de tecnicista. Então, iniciamos a era do tecnicismo. Preciso de pessoas que trabalhem muito, que apertem parafuso, mas que não pensem bastante. Qual o modelo de educação que eu posso? Vou escolher o behaviorismo. Vou escolher uma perspectiva de estímulo-resposta. Tá? Muito usado para adestramento de animais. O Skinner fazia muito, que é o pensador dessa perspectiva, um dos, né? Ele fazia muito experimento com animais. Então, tem um experimento do Skinner que é o seguinte: uma placa desce, eu tenho um pombo, e eu estou segurando na cabecinha do pombo. Desce uma placa dizendo bique. Aí eu vou falar para o pombo, ô pombo, bica, ele vai, não vai entender. Então o que eu faço? Eu pego a cabecinha do pombo e pum, faço ele bicar na marra. Dou um alimento para ele e coloco ele para ficar 3 dias sem comer. Depois de 3 dias eu faço o mesmo processo. Desce a placa, bique, eu faço ele bicar na marra, e faço esse procedimento várias vezes. Vai chegar um momento que eu coloco o pombo, a placa vai descer bique. O que ele vai fazer? Ele vai lembrar de como foi feito, vai lembrar que depois que bica, ele vai cair um alimento, então ele vai fazer esse processo de maneira mecânica. Tá? Então ele bica, desce o alimento, ele come o alimento e vai para a sua casinha. Certo? Então a educação era feita mais ou menos disso. E vocês devem lembrar, eu sempre dou esse exemplo porque passei por isso. Aqueles questionários, tá? Tem professor que ainda dá questionário hoje? Tem ou não? Tem. Do mesmo jeitinho. Então, olha só. O professor passava 20 questões, 100 questões, 40 questões, um número de questões. Dessas 100, ele dizia, olha, vou escolher 10 desta para cair na prova. Vai cair na prova. Então, estudem. E você ficava lá estudando. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. O que é a sílaba tônica? Aí caía lá. O que é a sílaba tônica? Você colocava, é a sílaba mais forte. Certo? Aí se eu te pergunto, o que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Por quê? Não sei, mas que é a mais forte, é a mais forte. Pronto, era simples assim. Tá? Então era estímulo, resposta. Isso fazia com que a pessoa tivesse o conteúdo, soubesse principalmente para o ensino técnico, que daí foi instituída uma escola, 2 escolas, né, chamada escola dualista, princípio da dualidade. O filho do pobre ia direcionado para a escola técnica. O filho do rico, que podia pagar, ia para o propedêutico. Tá? Porque o número de escolas de propedêutico na escola pública era muito pouca. Você tinha 20 salas, 2 de propedêutico e o resto de ensino técnico. Era esse o objetivo.
Agora, se ia na escola particular, era tudo propedêutico. O propedêutico ensinava história, geografia e tal. O ensino técnico não tinha essas matérias, era a parte técnica e acabou. Então, com o objetivo claro de formar o indivíduo para o trabalho e pensar pouco, certo? Agora, por que tudo isso? Isso porque era o objetivo social. A sociedade era organizada dessa forma. E eu tenho que lembrar novamente que nessa perspectiva a escola tem um aluno que é formado para agir socialmente. Tá? O que aconteceu depois? Depois, com a abertura econômica, com a abertura da política, com a volta dos intelectuais, com o fim da ditadura militar, nós temos um outro modelo social que precisa de um outro modelo de escola. E aí nós temos a LDB 9394/96, que tem um outro modelo, nós temos um outro modelo social. Tá? Nós temos que ter um outro modelo social, um outro modelo de aluno. E daí nós precisamos de metodologias, de processos de ensino didático-pedagógico diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Depois desse breve elemento, questões históricas aqui e metodológicas, vamos colocar aqui. A didática é considerada a arte e ciência do ensino. Veja, didática, arte e ciência do ensino. Ela não objetiva apenas conhecer por conhecer, mas procura aplicar seus princípios com a finalidade de desenvolver no indivíduo as habilidades cognitivas para torná-los críticos e reflexivos. Perspectiva didática de hoje, porque na década de 70 não era assim. A didática era para ensinar para o trabalho. Ponto. Tá? O trabalho do professor, docente, é a parte integral do processo educativo, em que os indivíduos são preparados para viver em sociedade. O educando deve formar alunos que sejam cidadãos ativos, reflexivos, críticos e participativos na sociedade em que vive. Essa é a cara do ensino hoje. Crítico, reflexivo. Então eu não posso dizer que o sujeito é aquele que pratica ação, mesmo porque não é o sujeito que pratica ação, tá? Não é, depois nas aulas de língua portuguesa vocês vão ver que não é, tá? Então eu tenho que saber o que é ação. Como é que o sujeito pode praticar ação se a ação eu sei que pressupõe movimento? E nem sempre o sujeito pratica ação. Às vezes o sujeito sofre ação, né? Então se eu digo que o Joãozinho quebrou a porta, o Joãozinho é o sujeito, ele praticou sim o fato de quebrar a porta. Mas se eu digo que a porta foi quebrada pelo Joãozinho, a porta agora que é o sujeito, não praticou a ação de ser quebrada. Não é isso? Então, eu posso dizer que o sujeito é aquele que pratica a ação? Não, eu tenho que falar isso para o meu aluno tem que refletir sobre isso. Ele tem que ter um processo crítico sobre isso para poder desenvolver as suas atividades. Porque é esse cidadão que eu quero formar. Eu não quero mais formar um cidadão que não pense. Eu quero formar um cidadão que tome decisão. Porque as empresas hoje, as instituições de trabalho, elas necessitam de pessoas que tomem decisão, que sejam rápidos, que sejam reflexivos, tá? Que tenham processos de reflexão que vão torná-las pessoas que vão resolver problemas, tá? E não pedir para alguém que resolva os problemas por elas, tá? Eu tenho que ter pessoas com princípios empreendedores, que coloquem em práticas as suas ideias, tá? Bom, a condição do trabalho de ensino requer uma clara e segura compreensão do processo de aprendizagem, que é isso que nós vamos trabalhar aqui. Ou seja, deseja entender como as pessoas aprendem e quais as condições influenciam para esse aprendizado. Para o professor isso é fundamental. Para o professor ele necessita objetivamente saber como a educação funciona. Como é o processo de ensino-aprendizagem, como as pessoas conseguem aprender nesse mundo em que nós vivemos, tá? Então, é disso que nós estamos falando. E é por isso que nós vamos distinguir a aprendizagem em dois tipos, aprendizagem causal e aprendizagem organizada. O que é uma aprendizagem causal? É quase sempre espontânea. Eu aprendo com o dia a dia, eu aprendo na observação, eu aprendo porque eu sou um ser racional, um ser social, racional e cultural. Eu, a todo momento, consigo, a partir do meio em que eu vivo, aprender alguma coisa, pela observação. Então, crianças que brincam, aprendem a brincar
aprendem determinadas brincadeiras com outras crianças. É no convívio social, na perspectiva do homem político, do homem que se desenvolve, do homem que está relacionado com outras pessoas. Correto? Então, a moda agora é um brinquedinho chamado spinner, se não me engano. É aquele negocinho que gira, spinner, tá? É um brinquedinho sem graça, objetivamente, mas as crianças conseguem ter outras aplicações que não essa que eu tenho, quando eu pego o brinquedinho, que é rodar e ficar olhando. Olha que legal, rodou, agora parou. Não. Eles conseguem colocar num dedo, passar um dedo para o outro, colocar em cima da mão, colocar no pé, colocar na cabeça, equilibra o negocinho, mostra, entendeu? Então eles conseguem, e uma criança vai aprendendo com a outra. E nesta aprendizagem desenvolvendo novas habilidades. Então essa é uma chamada aprendizagem causal. É quase sempre espontânea. Surge naturalmente na interação entre as pessoas com o ambiente em que vivem. Ou seja, através da convivência social, observação de objetos e acontecimentos. É a perspectiva do ser social, do homem socialmente adaptado e o homem político, aquele homem não político partidário. Estou dizendo aqui, o homem político é aquele que se relaciona com o outro. E esta aprendizagem é causal. Agora, existe também a aprendizagem organizada, que é aquela que tem por fim específico aprender determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência social. E isso está organizado institucionalmente, está organizado sistematicamente. Tá? Então é uma aprendizagem direcionada, aquilo que eu não aprendo só. Agora, nos dias de hoje, é muito importante que esta aprendizagem organizada ela seja mesclada com o aprendizado que o aluno já tem, chamado de conhecimentos prévios. Tá? Este tipo de aprendizagem é transmitido pela escola, que é uma organização intencional, planejada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018, edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano... Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na Lá Concurso que nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.